Quer entender a mágica dos juros compostos? Fica comigo até o final deste vídeo que eu te explico. Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou apresentar para vocês a projeção da nossa carteira CBCS ao longo dos próximos 5 anos e simular algumas opções de carteira com vocês. Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para acompanhar aí o desenvolvimento e os aportes da nossa carteira de aposentadoria. Quando falamos em juros compostos, basicamente temos 3 fatores principais que influenciam no retorno da nossa carteira ao longo do tempo, que são elas: aportes constantes, a taxa de retorno e o mais importante, na minha opinião, o tempo. Sem muita enrolação, já vamos para a nossa planilha e vamos simular os modelos aqui e o quanto a gente pode estar tendo de retorno ao longo do tempo. Essa planilha eu vou estar disponibilizando para vocês também lá no nosso grupo do Telegram, assim vocês vão conseguir estar fazendo a simulação de acordo com a realidade de cada um. Então pessoal, eu trago para vocês aqui essa tabela de cálculo de rentabilidade ao longo do tempo. Essa tabela é de um curso que eu fiz de investimentos e o pessoal disponibilizava essa tabela para a gente. Então, ela basicamente consiste nos valores aqui que a gente vai fazer de aportes mensais, a duração em meses e a nossa taxa esperada, e vamos fazer uma simulação em relação à taxa Selic. Então, somente recapitulando a nossa estratégia, a gente vai fazer investimentos de R$ 400 por semana no Brasil e R$ 100 por semana em dólar. São aí então R$ 500 por semana, totalizando R$ 2.000 por mês, em um período de 120 dias, ok? Então, pessoal, voltando aqui para nossa planilha, então o nosso valor inicial vai ser zero, né? Porque nós estamos iniciando aí a nossa carteira do zero. Nossos aportes mensais, como a gente acabou de recapitular, então serão aportes de R$ 500 por semana, totalizando R$ 2.000 por mês. A duração inicial, então, aí 5 anos, 60 meses, beleza? Aqui ele já nos deu aqui, ó, uma rentabilidade da poupança. Aqui a gente vai jogar a Selic, aqui, ou o CDI, ele já vai nos dar também aqui uma rentabilidade, ó. Se deixássemos investido esses 120 mil aportados, esses 120 mil no Tesouro Selic, teríamos aí um retorno de 164 mil já descontados o imposto de renda, tá? Porque ele está calculando aqui já o imposto de renda. A nossa taxa esperada, pessoal, eu tenho tido uma rentabilidade aí beirando aos 30% ao ano nos últimos 3 anos na minha carteira principal. Eu não vou jogar 30% aqui porque eu acho que é uma meta bem alta e ela não. Apesar de eu achar que a gente vai chegar bem próximo disso, tá? Eu vou jogar 1% acima do CDI, da taxa Selic aí. Então vamos jogar 16%, a nossa taxa esperada entre dividendos e retorno do investimento, ou seja, a diferença entre preço de compra e preço de venda que a gente vai ter na valorização do ativo. Então nós teríamos aí um retorno, a nossa carteira estaria valendo aí R$ 168 mil. Teríamos ganhado R$ 48 mil de patrimônio. Ah, mas então vale muito mais a pena eu investir no Tesouro Selic, vai dar 4 mil a menos e eu tenho muito menos risco. Vale. Eu particularmente não gosto de investir no tesouro direto, na Selic, porque dificilmente ele se mantém nesses patamares elevados de 15%. Inclusive já está tendo burburinhos aí de que vai haver corte na taxa de juros. Então, esses 15% eles não vão se manter durante os nossos 60 meses. Muito provavelmente a gente vai conseguir bater na maioria desses meses aí a taxa Selic, tá? Então, por isso que eu não gosto. Eu gosto de manter o quê na taxa Selic? A minha reserva de emergência e a minha reserva de oportunidade, que é um valorzinho que eu deixo destinado ali para quando algum ativo ficar muito descontado ou entra no meu radar ali com um preço muito barato, eu vou lá e faço aportes nesse ativo. Vamos simular, por exemplo, como eu acabei de mencionar, que eu tenho um retorno aproximado de 30%. Vamos simular que a gente bata 20% aqui da nossa taxa de retorno. Nosso valor já vai para 183 mil. Então, outro fator muito importante que a gente pode estar levando em consideração, vamos supor, a taxa Selic aí se manteve durante esses 5 anos em 13,5%. Então, a nossa diferença ela tende a aumentar muito.
E outro ponto que a gente tem que observar é que quando a taxa Selic começar a cair e começar a ficar menos atrativa para o investidor, eles vão voltar para a renda variável. Então, vai fazer com que isso injete liquidez nos nossos ativos, fazendo com que eles venham a performar melhor e ganhar mais valorização aí no longo prazo. Somente então recapitulando, pessoal, os nossos 3 pilares. Primeiro, taxa de retorno. Vamos trabalhar aí com a nossa taxa esperada 16%. Vamos manter a Selic aqui em 15%, que é o patamar atual, para a gente conseguir fazer essa comparação. Nosso segundo pilar, aportes frequentes. Ou aportes mensais, vamos colocar assim, aportes mensais. E o nosso terceiro pilar, o tempo. E eu já vou explicar para vocês porque eu considero esse aqui o nosso principal pilar. Vamos simular então, não consigo fazer aportes aí de R$500 semanais, consigo fazer de 250, beleza? Vai investir aí R$1.000 mensais. Vai juntar 60 mil durante 60 meses e aqui nós temos a taxa de retorno. Ela fica bem próxima à Selic, né? Como eu falei, a Selic em 15% ela é bem atrativa. Se você pensa aí em, não tenho tanto apetite ao risco, investe na taxa Selic. O importante é vocês pegar o hábito de fazer esses aportes constantes, para vocês conseguir ter o fator da bola de neve, o fator dos juros compostos jogando a favor de vocês, beleza? Magno, não consigo fazer aportes de R$1.000 mensais, consigo fazer de 500. Tá aqui a simulação também, tu junta os teus 30 mil, tu vai ter 12 mil de retorno aí durante esses 5 anos, beleza? Aqui entra a questão também, vou fazer aportes de R$500, vou fazer só um aporte no mês ao invés de fazer os 4 aportes semanais. Ok, funciona também. Eu prefiro fazer semanalmente porque eu consigo ter acesso a melhores oportunidades. Às vezes, se a gente vai fazer só uma vez no mês, esse ativo ali abre uma janela de oportunidade durante somente 1 ou 2 semanas do mês e a gente não pega essa oportunidade, entendeu? Então, por isso que eu prefiro fazer semanalmente. Agora eu quero explicar para vocês por que eu acho que o pilar tempo ele é o principal nessa nossa equação, beleza? Já vimos a taxa de retorno, simulando aqui uma taxa de 16, uma taxa de 20. Vou jogar a taxa de 20 aqui para R$500 também, para vocês verem a diferença. Vimos a diferença dos valores de aportes mensais, fizemos com R$500, fizemos com R$1.000, fizemos com R$2.000. Agora vamos ver o tempo. Vamos voltar para a nossa estratégia, que é o nosso foco inicial aqui. Nossa estratégia, então, a gente vai investir os R$2.000 mensais com uma taxa esperada. Nosso aporte, então, ele vai ser os R$2.000. Nossa taxa esperada, 50% seria perfeito. Nossa taxa esperada, 16%. Nosso tempo inicial, 60 meses. Nessa nossa simulação, teremos investido, então, R$120 mil. Teremos tido de retorno R$168 mil, arredondando. Isso em 5 anos, beleza? Teremos tido aí um ganho de patrimônio de R$48 mil. Deixa eu botar aqui 5 anos. Agora vamos simular isso aqui para 10 anos. Então, 12 meses, 120 meses. Teremos juntado aqui, então, R$240 mil e o nosso patrimônio mais do que teria dobrado nesses 10 anos, entendeu? Então, essa é a diferença e o porquê do fator tempo ele ser tão importante na nossa equação. E, na minha opinião, o mais importante. Pensa você aí, hoje com seus 20 anos, 18 anos, no primeiro emprego, conseguindo guardar aí R$200 por mês. R$200 por mês. Na nossa estratégia aqui, ó, daqui a 10 anos, quando tu estiver fazendo 30 anos, tu vai ter juntado 24 mil. Tu vai ter mais do que dobrado esse valor aí também no teu, somente com esses investimentos. E, obviamente, provavelmente, se você tá no teu primeiro trabalho aí investindo R$200, você logo, logo vai conseguir aportar um pouco mais. E a mágica tá aí, pessoal. Vocês vão ver que vocês vão ir aportando um pouquinho a cada mês e vocês vão começar a pegar gosto por isso quando vocês começar a ter o retorno. Quando vocês abrir lá a corretora
e ter entrado R$10 de rendimento mensal ali, de dividendo, ou a carteira de vocês ter valorizado 10% ali, ali vocês vão entender o porquê e o quanto é bom investir em juros compostos. Vamos deixar nossa estratégia na tela. Voltando a falar então do fator tempo, uma coisa que eu comentei no primeiro vídeo foi que eu me arrependo, a única coisa que eu me arrependo em relação aos investimentos é de não ter começado antes, pois esses 10 anos aí, se eu tivesse começado lá com 20, teriam feito uma diferença gritante aí na minha carteira. Voltando então, pessoal, teremos investido 240 mil aí em 10 anos, teríamos tido um retorno de 502 mil. Então, o nosso retorno aí sobre o investimento, R$262 mil, mais do que nós investimos. Agora, pensem comigo isso nos próximos 15 anos. Para você que está aí com 20, nos seus 35 anos, 180 meses, teremos investido então 360 mil. Nosso retorno, olha aqui a diferença. A gente estaria milionário já, cara. Investindo 360 mil reais. Então vocês viram o quanto é importante começar agora. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Se organiza, como eu falei, a gente precisa ter principalmente a nossa reserva de emergência. Então organiza a tua reserva de emergência, organiza os teus custos onde tu conseguir cortar e começa o quanto antes, que você não vai se arrepender. Olha aqui, ó, vamos simular aqui se nós investirmos aí R$500 por mês durante 180 meses também. Investiremos 90 mil reais e teremos um retorno de capital de 200 mil reais em cima desses 90 mil. Vocês estão entendendo o quanto isso vai fazer a diferença lá na frente? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado da simulação. Eu vou estar disponibilizando aí a nossa planilha para vocês fazerem a própria simulação de vocês. Terça-feira sai o nosso vídeo do nosso primeiro aporte aí. Se gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, comenta se você tem alguma ideia de qual vai ser a ação, a nossa primeira ação da carteira ou o nosso primeiro fundo imobiliário. E deixa aquele like. E vem comigo e me agradeça daqui a 10 anos.